Eu tenho, às vezes, o gabinete pastoral é um lugar muito pesado. Diferente de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, nós, pastores, pelo menos eu e alguns que conheço, não me prendo a tempo quando estou com alguém no gabinete. Me prendo à direção do Espírito Santo de Deus. E às vezes, queridos, a demanda é muito grande. Pessoas que vêm e passam horas, 2 horas, colocando a sua vida, colocando as suas dores, colocando os seus problemas. Geralmente, talvez 99% da demanda do gabinete são pessoas que têm passado lutas, precisam de alguma orientação, de alguma oração. E eu confesso a vocês que isso para mim não é peso, mas isso me leva a reflexões tremendas, diárias. E muitas vezes eu tenho meus embates com Deus. Muitas vezes eu tenho minhas dúvidas com Deus, minhas interrogações. E nas minhas orações eu tenho buscado no Senhor algo que possa nos fazer entender por que tantas lutas para determinadas pessoas. Tenho acompanhado alguns casos, tenho acompanhado algumas histórias tão dolorosas. E sabe, queridos, a vida, ela escreve a nossa história. Muitas vezes nós perdemos o controle desse lápis da vida. E por isso nós precisamos da graça de Deus. Nós carecemos dessa mão poderosa que é sobre a vida. Nós não somos, às vezes vem como uma avalanche, como um tsunami, e nos pega em momentos inesperados. Às vezes a dor do momento é tão grande que parece que uma lança penetrou até o recôncavo da existência. E eu tenho visitado pessoas em hospitais, tenho estado com pessoas e muitas vezes chorando junto, dizendo: Senhor, Tu que és o Deus que pode, age com poder, opera milagres, faz o que Tu sempre fizeste, continua a fazer. Pode escrever isso, diga bem. Deus continua a operar milagre e nós não podemos perder essa visão espiritual de que Deus pode. E que às vezes, queridos, nós não conseguimos alcançar essa grandiosidade de Deus, mesmo estando no contexto eclesiológico, no contexto de igreja. Nós perdemos a perspectiva de Deus, da ação de Deus, do poder de Deus, daquilo que Ele pode fazer. Sim, pode, porque Ele é Deus que pode todas as coisas. E em meio, às vezes, essas tribulações, essas grandes lutas da vida, que a nossa fé cresce, mesmo nos pegando muitas vezes bem abalados, bem desestruturados, emocionalmente ou fisicamente, mentalmente, mas sabe que é lá no deserto, eu costumo sempre dizer, que Deus se faz presente. Eu sei que muitos de vocês entendem exatamente o que eu estou dizendo, porque já passearam pelo deserto, ou quem sabe, bem passeado, bem passado pelo deserto. Mas eu quero te dizer que o deserto é fundamental, mas não é o teu lugar. Deus tem um rio de vida. Você crê nisso? Deus tem um oásis. Mas eu quero chamar a uma reflexão, talvez um pouco dolorosa em ouvir, mas essencial. Muitas vezes nós construímos os nossos desertos. Nós construímos os nossos caminhos que estão muitas vezes tão distantes dos caminhos de Deus para nós. Nada mais é do que as nossas imaturidades, é o fruto das nossas irresponsabilidades,
muitas vezes nas nossas desobediências, que gera a conhecida consequência. Inevitável. E quando nós nos deparamos com as consequências dos nossos próprios atos, muitas vezes indagamos a Deus. Claro, porque é nele que nós temos talvez a grande solução, a grande saída. Mas para isso precisa de alguns passos fundamentais. Não só decidir sair, mas caminhar no caminho da saída. Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, Deus não se deixa encarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esse princípio é um princípio bíblico. E por muitas e muitas vezes, não sou eu, pessoa, um homem igual a vocês, que não tem nada de extraordinário, a não ser o desejo, como muitos, talvez todos vocês, de servir a Deus e que está no centro da sua vontade, porque eu sei que lá é o melhor lugar, ao pé da cruz de Cristo, no centro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas a Bíblia diz que esse Deus de justiça, esse Deus de bondade, de graça, é o Deus que não se deixa escarnecer. E tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Anote isso, porque isso tem a ver com a nossa história de vida. Tem a ver com aquilo que tem sido construído muitas vezes por nós mesmos. E quantas vezes nos pegamos exatamente assim, colhendo o fruto da semente que plantamos. E aí as pessoas dizem: pastor, mas já há algum tempo eu estou com Jesus, há algum tempo eu decidi por Jesus, há algum tempo eu estou na igreja. É verdade, mas a vida é um terreno que já foi plantado, e para que se plante novos frutos ou novas sementes, tem que colher os frutos passados. Claro que a perspectiva da colheita é outra. Antes, sem Jesus, antes eu colhia e tinha uma percepção diferente da vida, e por isso muitas vezes brigava com Deus, entrava em crises, entrava em depressão, ficava desanimado, sem sentido da vida. Mas hoje, na perspectiva de Deus, sabendo que aquilo que eu plantei muitas vezes ainda vou colher, mesmo estando com Jesus, mesmo estando na casa de Deus, mesmo vivendo a palavra de Deus, ainda vou colher, porque faz parte do meu terreno de vida, e eu preciso arrancar até o último fruto. Mas para isso eu também preciso perceber me plantando um novo fruto. Primeira pergunta: o que é que você tem plantado? Está na hora de parar de plantar a semente ruim. Está na hora de parar de plantar a semente que vai lhe trazer o fruto do espinho na carne. E você acha que o apóstolo Paulo, quando disse aquilo, nada mais é do que o fruto de uma semente um dia plantada? Não tenho dúvida. É verdade que em João 16:33 você encontra Jesus dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Porém, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo nessa perspectiva de Deus, mesmo nessa perspectiva bíblica que nos mostra o ciclo da vida, ora em cima, ora embaixo, nós indagamos a Deus com os nossos porquês. Quantos de nós sabemos que o Salmo 30, verso 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas quantos de nós que sabemos isso, quantos não estamos prontos para esse choro, não estamos prontos para essa noite, e quando ela chega e parece que não vai chegar? Hoje eu ouvia Flávio me falar de maconha, e eu dizia: poxa vida, como pode? E às vezes parece que está tão distante de nós.
Quando nós ouvimos no noticiário ou nos jornais sensacionalistas, parece que está tão distante de nós, mas não está. Não está. E é por isso que cada dia precisamos, meus amados, minhas amadas, estar ao pé da cruz, aos pés da cruz de Cristo. Porque mesmo sabendo que o choro pode durar uma noite, essa alegria chegará. Porque o que há em nós é maior do que o que está. Quase todas as nossas manias, inseguranças, fobias, neuroses, incapacidades, ou pelo menos a percepção dela, tem a ver com a nossa mente. E aí eu quero entrar aqui num assunto bem delicado. Eu quero ler para vocês Marcos capítulo 12, verso 30. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Quando ele fala aqui entendimento, ele fala da mente. E é com a mente, é com a consciência desse Deus que nós precisamos estar nele. Eu falava hoje na sala de aula que viver com Cristo é razão. Viver com Cristo não é emoção. É muito bom chorar diante de Deus. É muito bom sorrir diante de Deus. É muito bom aplaudir o Senhor. É muito bom os momentos de êxtase que nós temos na igreja do Senhor, no momento de adoração, onde nós nos percebemos na glória, onde nós nos percebemos envolvidos pelo manto do Deus maior. Mas, queridos, tudo isso tem uma razão de ser. E qual é a razão de você estar aqui? Qual é a razão de você seguir a Jesus? Deus é importante para você, mas isso é o que sua mente diz. A igreja é importante para você, mas isso é o que sua mente diz. Não é que a sua emoção diga, mas é que sua mente, como razão de vida que lhe impulsiona. Hoje eu dizia: se eu disser perna, anda, perna, a boca está mandando você andar, ela não vai andar, porque quem manda na perna não é a boca, quem manda na perna não é a voz, quem manda na perna é a mente. E se a minha mente não for a mente de Cristo, os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Se eu disser a minha boca, fala isso ou aquilo, e a minha mente não for a mente de Cristo, minha boca não falará aquilo que não é de Deus, ou aquilo que é de Deus. Precisa entender, eu e você, que Deus não se deixa escarnecer, e que tudo que nós plantamos, por palavra ou por obras, nós colheremos. Para Deus, queridos, creia que esse versículo, esse texto bíblico que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Porque Deus se preocupa com isso. Deus se preocupa com o homem integral. Porque se Deus não se preocupasse, não teria a sua palavra como revelação, nos chamando a uma cura. Isso é cura. E há muitas pessoas na igreja louvando, carregando a sua Bíblia, participando de ministério, mas com a alma doente, e que não se percebe doente. Todos os dias eu digo a Deus: Senhor, eu ainda tenho tanta coisa para mudar, eu ainda sou tão falho, eu ainda sou tão aquém, Deus, daquilo que Tu espera de mim. Age, Senhor, trabalha em Deus. Oh Deus, como eu quero ser exemplo para minhas ovelhas, como eu quero acertar, Senhor. Eu estou construindo junto com esse povo uma igreja. Tem misericórdia de mim, Senhor. Como eu quero acertar, Senhor. Como eu quero, Deus,
ser espelho da tua glória. Mas, meus irmãos, eu sou tão pequeno. Eu careço dessa graça. Eu careço dessa ação poderosa do Espírito de Deus curando a minha alma, curando a minha história. Eu sou filho de pais separados. Meu pai saiu de casa, eu tinha 4 anos. Eu vim conhecer meu pai com 18 porque eu fui lá. Até então, se ele sentasse do meu lado, eu não sabia quem era. Fui criado por minhas tias com muito amor. Cada uma delas foi uma mãe especial. O Senhor as levou, nos deixou só felicitados. E aos 37 anos, minha mãe morreu de leucemia. E eu não só ficava órfão do pai, que aos 63 morreu de coração, mas também de mãe. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Inclusive essa tia que me conseguiu um emprego para tirar cheques no escritório de contabilidade. E minha vida em toda uma história, escrita muitas vezes pela própria vida. Qual é a sua história? Perpassa por uma cura de Deus? Sem dúvida. A história desse jovem perpassa por uma cura de Deus. E nós precisamos entender isso. Não se ache autossuficiente. Não ache que você não tem nada para mudar. Perceba isso agora. Não quando vier a dor. Não quando o ciclo da vida lhe colocar embaixo. Essa é a hora de você se perceber servo de Deus, filho de Deus, cuidado por Deus, diferente, homem e mulher, transformado pela ação do Espírito Santo. Por isso, o mundo olha para nós, e por mais que não faça a leitura exatamente como ela é, mas há uma expectativa de alguém diferente. E essa diferença só se dá a partir da ação poderosa de Deus em nossa vida. Esse processo na nossa mente é fundamental e ele nos coloca em harmonia com Deus. Sabe, queridos, de todos os seres viventes, o homem é o único que tem a capacidade de pensar. Sabe por quê? Porque foi feito, criado à imagem e semelhança de Deus. Nada mais, ninguém mais. E não espere que o macaco que você cria seja transformado em homem. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca aconteceu. Porque Deus fez macaco e Deus fez homem. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27 diz: e disse Deus, façamos o homem. Deus não disse, eu vou fazer um macaco, e esse macaco vai cada dia desenvolver a inteligência e vai ser homem. Não, você não foi macaco. Você é imagem e semelhança de Deus, criado para a glória de Deus, criado para a vitória em Deus. Deus, quando disse a Adão, tudo isso eu criei para que você domine sobre eles, não que seja dominado. Não fomos criados para sermos dominados. A droga não pode me dominar, a bebida não pode me dominar, o mundo não pode me dominar. Nós fomos criados para dominar sobre. Você crê nisso? Nós fomos criados para dominar sobre. Tome posse disso. Isso é uma verdade bíblica. Façamos o homem a nossa imagem, desse Deus, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, sobre toda a terra, sobre todo réptil, sobre tudo que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. O que
homem e mulher os criou. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que o homem faz é consequência do seu pensamento, da sua mente doente, da sua mente que perdeu o foco de Deus. Por isso é fundamental, de fundamental importância, reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, diga comigo, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos decidir que a nossa mente seja reconciliada com Deus. Quem lhe leva ao pecado não são os seus pés, não são os seus braços, não é a sua boca, é a sua mente. E por isso que a palavra metanoia significa transformação de mente. A conversão é essa transformação. É a mente doente, é a mente de outrora, é a mente que não percebias e hoje se percebe como a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 14 e 16 diz assim: ora, presta atenção, 1 Coríntios 2, 14 e 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Deixa eu falar um negócio para vocês. Para entender a Deus é necessário ser espírito. Eu não estou dizendo que é necessário ser espírito, estou dizendo que é necessário ser espírito. Se perceber, o homem também trigo, corpo, alma e espírito. É isso que nós somos. E se nós não entendermos que somos homem e espírito, nós não conseguimos entender a mente de Cristo, ou nós não conseguimos ter a mente de Cristo. E aí, queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. Não adianta bater de frente com quem não teve uma experiência pessoal com Jesus. Eu sou muito chamado para ir para os programas, principalmente da TV Basta. E às vezes eu não discuto determinadas situações. Não discuto, porque simplesmente não adianta. Não adianta. Não adianta. Porque quem não tem a mente de Cristo é besteira. Então, às vezes, no meio do debate, eu faço a seguinte pergunta: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que a Bíblia é a revelação de Deus? Sim ou não? Não? Acabou a discussão aqui. Vamos discutir o quê? A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Minha luta não é contra carne ou sangue, é contra principados e potestades. Você tem esse discernimento? E por que você está falando a linguagem deles? Por que você está discutindo com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu tio, com sua avó, na linguagem do mundo? Pai, em nome de Jesus, comece a orar, comece a jejuar, entre na batalha espiritual. A batalha espiritual, pague o preço. Joelho no chão, cara no pó. Você vai o quê? Discutir com quem não entende? Que vai rir de Deus? Escarnecer do Espírito Santo? Meu irmão, bata o pó dos pés e saia. Ore, coloque diante de Deus. Não tem discernimento espiritual. Olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Você quer que aceite com a força? Você sofre por isso. Eu faço curso de noivos, e
dentro do curso de noiva, às vezes eu converso só com o noivo ou só com a noiva. E claro, como pastor, eu tenho alguns cuidados. E aqui eu quero que você entenda o que eu vou dizer agora. Não quer dizer que estar na igreja é de Deus. Já é o primeiro passo. Hoje eu contei uma história da sala de aula. Não quer dizer, eu conheço coisas dentro da igreja que meninas que me procuraram dizem assim: pastor, você é pior que todo mundo. Então não quer dizer isso. Pode ser um lobinho com pé de ovelha. É verdade. A Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Tem fruto, é de Deus. Não tem, está fora. Está fora, não tem conversa. Observe o caráter. Foi alguém que mente, foi alguém que... Mas enfim. Mas nós queremos sempre acreditar que na igreja encontramos pessoas que estão buscando. Até porque quando eu cheguei na igreja eu não tinha intenção só de buscar Jesus. Eu fui para buscar um monte de coisa. Graças a Deus eu encontrei Jesus, né? Ele foi misericordioso comigo. Até porque é o melhor lugar para trazer os filhos. Mas o que acontece? E aí eu sempre digo: cuidado, porque a Bíblia diz que luz e trevas. Cuidado na sociedade, cuidado nas relações, porque não tem como não ter confronto. Queridos, quando eu cheguei na igreja eu era noivo, há 8 anos de uma pessoa, eu estava próximo a casar, desde adolescente que a gente namorava, eu com 13, ela com 12, imagina só, eu ia para a igreja, ela ficava dentro do carro, ela dizia: não quero igreja. E ela ficava dentro do carro. Depois do culto eu ia para o carro e ela dizia: agora vamos para a boate. Eu vim para a sua igreja, ela sai para a minha boate. E foram 8 meses de muita luta, muita oração, até quando chegou o momento que eu disse assim, no meio de uma crise, ela virou para mim e falou assim: hoje você escolhe, ou Deus ou eu. Aí eu disse: claro que eu já escolhi, irmão. Ela disse: pensei que eu escolhi a Deus. Vai comigo, não, até logo. Sofri e só Jesus sabe. Pastor Estevam e a pastora Neide, eu posso dizer assim, foram meus pais na fé, e por muitos anos, por muitas vezes, enxugaram as minhas lágrimas de dor. Mas eu hoje sou muito feliz. E ai de mim se não tivesse feito a escolha por Jesus. Ai de mim, quem seria eu? E hoje eu encontro, sou pastor, tenho tentado viver uma vida reta diante de Deus. E eu encontrei uma parente dela, uma tia dela, que disse: meu filho, deixa eu lhe contar a história. E é melhor que eu não repita. O homem drogado bebe, bate nela e vive como escravo. Tem uma academia, tem direito de ir. E ela disse: que bom que ela tivesse casado com o pastor. Quem escreveu a sua história? Foi Deus ou foi você? O homem natural não conseguirá perceber as coisas de Deus, não conseguirá discernir as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são espírito. E diz entendê-las porque elas não discernem de qualquer forma, a não ser espiritualmente, mas o que é espírito discerne bem todas as coisas, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Essa afirmação nos leva a convicções do apóstolo Paulo. Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você crê nisso? Romanos 8, 28. E aí, queridos, algumas coisas começam a se encaixar, algumas coisas começam a ser entendidas, não pelo meu prisma, não pela minha possibilidade humana de entender, mas pela possibilidade do Deus que é sobre a minha vida, que reina sobre a minha vida, que orienta os meus passos e que não deixe que caia uma folha sem que ele autorize cair. Pare de brigar
e comece a entender a Deus, comece a perceber que Ele tem para você um plano de vida maravilhoso, e que mesmo que perpasse ou que passe pelo deserto, Ele é fundamental, esse caminho é fundamental, porque vai lhe levar a um grande oásis, vai lhe levar ao cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida. O ouro precisa de passar pelo fogo. Eu fui levar essa aliança para polir, e a mulher botou lá no torno, pegou um maçarico. Eu falei, Jesus, ela vai derreter a aliança. E ela começou, moça, está ficando preta. Ela, exatamente, vai ficar vermelhinha. E ali eu vi o ouro ficar vermelho. E eu fiquei olhando e me lembrando que diz a palavra, que o fogo purifica o ouro. E eu fiquei esperando. Ela tirou a aliança preta do torno, depois de tanto fogo, e começou a polir. E me entrega uma joia belíssima. Deus faz isso com a minha vida. Deus faz isso com a tua vida. Eu não sei se você está no torno, sendo prensado por Deus. Eu não sei se você está nesse torno que às vezes dói. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Ainda vem o fogo. Diga amém. Amém. Tudo da graça. Parece que o torno era o último estágio. Pastor, está difícil, né? Agora vê o fogo. Mas ele é necessário. O fogo é necessário. Não basta só o torno. Eu digo a Deus, se isso é torno, Deus, me deixe passar pelo fogo. Mas eu quero ser visto como obreiro aprovado. Se isso é torno, Deus, e faz parte do ciclo da tua história, da minha história, eu sei que tu tens o melhor. Eu sei que do outro lado eu serei melhor. Do outro lado eu serei uma joia nas tuas mãos. Do outro lado a minha vida vai chamar a atenção. Do outro lado vai ser visto a tua glória, o teu brilho, o teu poder. Cubra sua cabeça. Deus tem um plano de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança. Mesmo que pareça uma lança transpassando a sua vida, mesmo que a dor pareça incalculável, continue caminhando para o alvo que é Jesus. Quero orar aqui à frente por todas as pessoas que talvez ainda não estejam no torno, ou já estejam no torno, mas que não tem medo do propósito de Deus, mesmo que ainda venha o fogo, e querem renovar a aliança com o Senhor. Vem aqui agora. Todos que sabem que o deserto, que o torno, que o fogo é necessário para transformar a nossa mente para o metanoia, para nos trazer a razão com Jesus. Não é emoção, a razão com Jesus. Eu estou aqui, Senhor, porque
porque sem ti eu nada sou. Sem ti eu não posso fazer nada. Sem ti eu não sou ninguém. Eu careço da tua misericórdia. Nossa, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, que é como uma faca penetrante, uma espada que inunda o nosso ser, que vai até a divisão da nossa alma e que nos faz entender o Senhor, mesmo que na dor. Conhece essas vidas aqui, cada uma delas. Tu conhece a história de cada um, escritos muitas vezes por nós, que nos levou a lugares tão difíceis. Mas hoje, Deus, nós passamos a pena, passamos para a tua mão, caneta que escreve a nossa história, para que o Senhor escreva uma nova história. Ó Senhor, conhece o deserto de cada um, as dores, as dificuldades, os choros, mas mesmo em meio a lutas e tribulações, mesmo na noite do choro, nós queremos crer em Ti, nós queremos descansar em Ti, nós queremos confiar em Ti, nós queremos entregar a Ti, porque sabemos que Tu tens planos de paz. Os Teus planos não são de mal, não são para nos fazer mal, mas sim para nos dar futuro e esperança. E é crendo nessa esperança que nós erguemos as nossas vozes na plena convicção da vitória que já é nossa por Cristo Jesus. Mesmo que ela passe pela transformação do nosso ser por completo, pela mudança de valores, de visão, mas que possamos alcançar a plenitude da vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Renovamos a aliança contigo. Entregamos o nosso coração ao Senhor, a nossa mente, para que Teu Espírito de cura sopre em nós, toque em nós, faça para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga comigo, Senhor. Todos, Senhor, eu sou Teu. A cada dia quero caminhar segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Me ajuda, toma a minha mão para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém.